Bora lá para mais uma explicação. Dessa vez é um teorema que assim é bastante legal, bastante informativo vocês saberem disso exatamente no nono ensino fundamental, porque vai ser um a mais, né? E há uns 2 anos, ou seja, em 2023, por aí, 2022, estava no edital esse assunto, que é o quê? Que é o teorema da bissetriz interna, certo? Da bissetriz interna. Que é o quê, cara? No fundo, basicamente uma construção geométrica, uma construção, uma construção geométrica com segmentos proporcionais que te fala alguma coisa ali sobre teorema de Tales, relação entre lados e segmentos e esse tipo de coisa. Então, primeira parte vai ser o quê? Considere o triângulo ABC. Aí a gente vai fazer um triângulo, certo? A gente vai fazer um triângulo aqui bonitinho, bacana? Então, faz um triângulo aqui qualquer, ABC, certo? E é o que você vai fazer, cara. Você vai definir 3 vértices, né? O vértice A, o vértice B, o vértice A, o vértice B e o vértice C. E aí você vai fazer justamente o quê? Você vai pegar um ponto, certo? Nesse seu vértice vai traçar uma seviana, de tal maneira que essa seviana, esse segmento aí formado, vai atingir este lado BC em um ponto que eu vou chamar de P, que vai ser responsável por dividir o comprimento BC em X e Y. Tudo bem? Então, o que vai acontecer, cara? Vai acontecer que esse lado aqui eu vou chamar de Bzinho, esse lado aqui eu vou chamar de Czinho, e tudo isso daqui, ó, vai valer X mais Y, que vai ser A, certo? Então isso daqui é importante. É importante a gente ter na cabeça de que esse segmento aí é A e que A é X mais Y, certo? Tudo bem. Então, o que o teorema da bissetriz interna me diz? Que esse segmento aqui, ele vai cortar esse ângulo formado em A em 2 ângulos congruentes, ou seja, de igual valor. E aí, o nosso enunciado é o seguinte: demonstre que B está para X da mesma forma que C está para Y, certo? Ou que B sobre C é igual a X sobre Y, certo? Então, como a gente vai olhar para esse problema? A gente vai olhar para esse problema da seguinte ótica. Cara, eu vou literalmente transladar esse triângulo para que eu consiga achar alguma coisa relacionada a segmentos proporcionais, a proporcionalidade, a paralelismo com um teorema de Tales, que basicamente são 2 retas paralelas cortadas por transversais, e isso daí vai me dar segmentos proporcionais que eu posso relacionar e tacar em uma igualdade P e acabou o nosso problema. Então, esse é o principal raciocínio que a gente tem que ter na hora de demonstrar isso. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou rotacionar esse triângulo, certo? Eu vou rotacionar esse triângulo em C, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é rotacionar o triângulo em C. Então, bem aqui vai ficar o nosso C. Daqui para cá vai ser o nosso A, né? Então, aqui vai ser o vértice C, aqui vai ser o vértice em B ou em A? Em A, né? Vai ser um vértice em A. E lá na outra ponta vai ser o nosso vértice em B. Então aqui é o vértice em A, aqui é o vértice em B. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma seviana saindo de A e indo até o outro lado, chegando num ponto P, de tal maneira que
aqui seja x e aqui seja y, e aqui é bzinho, aqui é czinho, certo? O comprimento AB não é bzinho, e o comprimento AC é czinho. Então é isso que a gente vai escrever. Bem aqui é bzinho, e bem aqui é czinho. Pô, show de bola, bacana. E aí a gente sabe que, notinha de rodapé, que x mais y equivale a. Já já a gente vai saber basicamente qual é o valor desses caras, né? Por exemplo, o valor de x e y em função de A, B e C, certo? Então, é o seguinte, aqui é alfa, aqui é alfa. Aí o que eu vou fazer, cara? Eu vou dar uma prolongada em alguns segmentos. Eu vou prolongar o lado AB. Então, vou prolongar de preto aqui esse lado, certo? Fui lá e prolonguei o máximo que eu pude até sair do papel, certo? E aí eu vou traçar um segmento, né? Eu vou traçar meio que um segmento aqui para fechar essa figura. Só que no vértice C. E aí eu vou dar uma apagada aqui. Vou dar uma apagada aqui. E aí a gente vai ter um triângulo, certo? A gente vai conseguir fechar um triângulo. E aí eu vou dar uma prolongada aqui desse lado BC só porque eu quero. Pra gente ver o seguinte. Pra gente ver o teorema de Tales nascendo. Vou dar um destaque no triângulo que a gente fechou. A gente fechou com esse triângulo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A gente fechou com esse triângulo aqui. Né? Esse triângulo mais ou menos assim. Certo? A gente fechou esse triângulo. E aí, isso daqui é muito importante pra gente. Por que isso aqui é importante? Porque, ó, vejam comigo. Eu tenho duas retas cortadas por duas transversais. Quais transversais? Essa daqui, que eu vou colocar de azul, né? Que eu vou dar uma prolongada. E essa daqui. Então, para eu usar o argumento de que esse segmento B ele é proporcional, né? Ele está para esse segmento aqui, e isso é equivalente a esse segmento X está para esse segmento Y, certo? Deixa eu ver se eu posicionei certo os segmentos. O BP é X, né? BP é X e o PC é Y. Exatamente. Então, para a gente fazer isso, o que vai acontecer, cara? Eu vou falar o seguinte. Mano, se R é paralelo a S, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo alfa. Posso dizer isso, não posso? Como a gente já discutiu nos encontros anteriores. E aí, o que eu posso fazer mais, cara? Eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que se eu tiver duas retas que são paralelas e são cortadas por uma transversal, eu posso ter o caso de ângulos alternos internos. Então, esse ângulo alfa aqui, ele é alterno interno com este ângulo alfa aqui. E aí o que a gente observa, cara? A gente observa que se aqui é C, então aqui vai ser C também. Então, o que vai ter pra gente, cara? Eu posso dizer que C está para B, ou que B está para C, assim como X está para Y. Agora, eu literalmente posso passar o X dividindo e o C multiplicando, e aí vai ficar que B sobre X é igual a C sobre Y. Certo? Ou seja, tanto a maneira de cima quanto a maneira de baixo, tanto faz, tá? São segmentos proporcionais. E aí, algumas manipulações que ficam, basicamente, é a gente deixar essa razão, né? Por exemplo, B sobre X
igual a C sobre Y igual a uma constante de proporcionalidade K. Essa constante, ela aparece como uma relação, né, para dizer que estes lados aí eles são proporcionais, certo? Então, o que que isso tem a ver, cara? É uma manipulaçãozinha que eu posso fazer, que eu posso chegar em B igual a KX e C igual a KY. E aí, eu já tenho aquela relação de que A é igual a X mais Y. Eu vou lá e somo essas duas coisas. Então, eu digo que B mais C é igual a K, X mais KY. E eu encontro que B mais C é igual a K vezes X mais Y. E aí eu posso literalmente fatorar esse cara. Eu posso fatorar esse K, certo? Então, fatorando esse K aí, eu posso passar ele para o outro lado também, certo? Então, B mais C, tudo isso dividido por A, porque X mais Y é A, isso tem que ser igual a K. E aí, cara, eu posso substituir esse valor de K nessas nossas duas expressões. Então, eu sei que X vai ter que ser, no caso, B sobre K, mas eu sei qual é o valor de K, que é B mais C sobre A. Então, vai ficar 1 sobre K, né? Então, vai ser A sobre B mais C vezes B, tudo bem? Ou seja, AB sobre B mais C. E aí, o meu valor de Y vai ser justamente C sobre K, ou seja, C vezes 1 sobre K. E 1 sobre K é A sobre A mais, no caso, B mais C. Então, vai ficar como isso daqui? Isso aqui vai ficar AC sobre B mais C. Beleza? Ou seja, a gente consegue colocar os valores de X e de Y, ou seja, esses segmentos, né, em função dos lados basicamente proporcionados pelo problema, caso o problema queira isso. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Agora, rapidinho, a gente vai comentar um pouco sobre o teorema das bissetrizes externas, ou teorema da bissetriz externa, melhor dizendo, certo? Então, o que isso diz? Qual é essa situação? Eu tenho basicamente um triângulo ABC, ou seja, eu tenho um triângulo genérico, tudo bem? Eu vou desenhar um triângulo escaleno aqui, de medidas todas lascadas, e aí eu vou falar que ele possui aqui A, B e C. Aqui ele tem uma medida Azinho, aqui ele tem uma medida Czinho, aqui ele tem uma medida Bzinho. E aí é o seguinte, cara, a gente vai trabalhar com projeções, certo? Então eu vou projetar, eu vou fazer aqui uma projeção, né? Vou continuar com a reta suporte de AB e eu vou continuar com a reta suporte de AC. Tudo bem? E aí eu vou sair de B e chegar até o prolongamento, ou seja, até a reta suporte de AC. E essa interseção aí vai me gerar um ponto P, certo? Que esse segmento formado vai meio que dividir esse cara em dois ângulos iguais, ou seja, esse ângulo externo, né, formado em B, tudo bem? Vai basicamente formar dois ângulos iguais ali, né, ângulos congruentes. E aí, o nosso enunciado é demonstrar que eu tenho basicamente o prolongamento de, no caso do lado AC sendo Y, e basicamente o valor inteiro, né, desse prolongamento de X. Então a gente tem que demonstrar que B sobre X tem que ser igual a C
sobre y. Aí, para fazer isso, a gente precisa da mesma ideia, tudo bem? Então, qual vai ser essa ideia? A ideia é pegar, né, esse mesmo triângulo aí, que eu vou desenhar, mais ou menos dessa maneira aqui, certo? É pegar esse triângulo, e aí, qual vai ser a ideia, né? Aqui vai ser o nosso lado, aqui vai ser o nosso prolongamento, tudo bem? Então, o que eu vou dar um enfoque, né? Eu vou prolongar este cara, vou prolongar este cara, certo? Vou prolongar esse carinha aqui também. Para dizer que ele é paralelo a um outro prolongamento que eu vou fazer. Para poder usar atalhos, né? Show de bola. Aí, o que eu vou fazer além disso, né? Eu vou prolongar este segmento, certo? E aí, né, para ficar mais show ainda, eu vou prolongar, né? Eu vou fazer um segmento paralelo, né? Para que esse segmento aqui fique paralelo a esse lado Czinho. Isso daqui tudo vai ser Bzinho, isso tudo vai ser X, isso daqui vai ser Y, e isso daqui vai ser A, beleza? Então, do jeito que está lá o nosso desenho, esse ângulo aqui é um ângulo alfa, esse ângulo aqui é um ângulo alfa, tudo bem? Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Então, o que a gente vai perceber? Eu tenho basicamente duas retas paralelas cortadas por uma transversal em azul. Então, esse ângulo θ aqui vai ser igual a esse ângulo θ pelo que a gente viu de ângulos alternos internos. Outra coisa que dá de a gente perceber é que, por essas retas aqui em preto serem paralelas e elas estarem cortadas por uma transversal em azul, eu sei que essa transversal em azul forma um ângulo alfa aqui, que é o mesmo que ela vai ter que formar aqui, por elas serem paralelas e eu ter ou tiver a consequência dos ângulos correspondentes, que a gente também já viu e eu já meio que dei uma intuição de uma prova possível para esse fato, beleza? Então, aqui é alfa, aqui é alfa, aqui é θ, aqui é θ, e aí, o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar para a gente imaginar o seguinte, cara, pensa que eu tenho duas retas paralelas pretas cortadas por essa transversal aqui que contém o lado C, tudo bem? Então, eu posso ter a mesma ideia de ângulos alternos internos. Então, se aqui é alfa, bem aqui é alfa também. Então, a partir disso, a gente consegue enxergar um triângulo isósceles. Então, se aqui é C, aqui também é C, porque o ângulo alfa está olhando para lá e esse outro ângulo alfa está olhando para lá. Então, se aqui é C, aqui é B menos C, e aí meio que você consegue enxergar esse triângulo aqui, ó, né, como sendo duas retas paralelas em azul, dividido por duas transversais em preto. E aí eu posso fazer, né, a consequência lá de Tales para segmentos paralelos, né, para ver qual é a proporcionalidade entre essas coisas e depois igualar e achar uma relação bonita para isso. Então, eu posso dizer que o segmento B-C está para C, de tal maneira que o segmento A está para Y. E a gente tem que se notificar também que X é A mais Y, tudo bem? Então, fazendo esse desenvolvimento aí, a gente encontra que B sobre C menos C sobre C é igual a A sobre Y. C sobre C é 1, porque todo número dividido por ele mesmo dá 1. Você passa esse menos 1 lá para o outro lado e você vai ficar com A mais Y, já fazendo MMC, sobre Y. A mais Y é X. Portanto, B sobre C é igual a X sobre Y. Isso daqui é uma relação super válida, tá? Porque a proporcionalidade,
a ideia de proporção, de segmentos paralelos, me dá isso, me dá que eu tenho uma relação intrínseca entre B e C, eu tenho uma relação intrínseca entre X e Y. E aí eu posso simplesmente passar esse X para um lado e esse C para o outro. O X vai vir dividindo e o C vai ir multiplicando. E a gente vai ter que B sobre X é igual a C sobre Y, que é basicamente o que a gente quis demonstrar esse tempo inteiro. Então, é isso. Valeu.